E começa agora o Gabinete de Guerra da Rádio Observador, à segunda-feira, sempre com a análise do historiador e investigador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado. Bruno, o porta-voz do Kremlin diz que o destino de Zelensky está selado e vaticina que haverá pessoas na Ucrânia que vão questionar a sua legitimidade. Como é que devemos interpretar estas palavras de Dmitry Peskov? Bem, é a confirmação de que toda esta discussão, no fundo aqui na Europa, de que porque é que não se faz um acordo de paz com a Rússia só quer uns poucos territórios, que até tem pessoas que já querem ser russas, etc., no fundo ignora aquilo que tem sido claro desde o início, que é o objetivo da Rússia é realmente derrubar o regime democraticamente eleito em Kiev, é acabar com uma democracia pluralista na Ucrânia, que o regime vê como uma ameaça ao seu próprio regime, porque no fundo mostra que numa região muito importante da antiga União Soviética, com grandes proximidades culturais históricas com a Rússia, é possível realmente haver eleições onde o governo de vez em quando muda e a oposição de vez em quando ganha. Portanto, esse é que é um dos objetivos centrais da campanha. Entretanto, e depois da detenção do vice-ministro Timur Ivanov, o ministro da Defesa russo corre o risco de ser também dispensado por Vladimir Putin. Bruno, de que forma é que a continuidade de Sergei Shoigu à frente do Ministério da Defesa e uma possível remodelação do governo podem interferir na guerra com a Ucrânia? Bem, eu diria que a acontecer é porque Putin acha que não vai interferir. É até provavelmente porque acha que a guerra está a correr relativamente bem, não é? Portanto, Sim. não pode ser interpretado como um sinal de fraqueza, não é? Mas de força. Realmente é um pouco estranha ser agora porque estas alegações são conhecidas há muito tempo. Sim. Era uma das grandes acusações, aliás, de Prigozhin, que enfim, que ele próprio também tinha feito toda a sua carreira com base na corrupção. No fundo, à partida, de acordo com aquilo que nós percebemos do funcionamento do sistema russo, e são acusações que podem ser feitas contra qualquer dos líderes, dos responsáveis, dos ministros do atual regime, inclusive contra o próprio Putin. Portanto, não será em si mesmo a questão da corrupção que será aqui o problema. Portanto, eu diria que pode ser uma tentativa de reconquistar apoio a nível interno. Pode ser realmente também aqui uma forma de começar a preparar o afastamento de Shoigu, ou eventualmente de mostrar que ele só se mantém, digamos, por obra e graça de Putin, ou seja, no fundo colocá-lo ainda mais na dependência de Putin, enfraquecer ainda mais a sua posição, mas portanto, penso que pode ser as duas coisas. É estranho que realmente ele tenha sido, este vice-ministro tenha sido tido logo a seguir a uma reunião com Shoigu, portanto isso no fundo seria sempre visto como uma forma, digamos, de comprometer Shoigu, não Exato, é? sim. E portanto isso pode indicar que realmente se está a preparar aqui a sua substituição, mas do meu ponto de vista Putin tem sempre gerido isto com muito cuidado, porque realmente também não quer um ministro da Defesa muito forte, não é? E portanto lá está, paradoxalmente até pode ser porque ele agora está a ter alguns sucessos no terreno que Putin vai substituí-lo, colocar outra pessoa, digamos, mais verde, mais dependente dele e que seja menos uma ameaça. Josep Borrell diz que os 27 vão apoiar a Ucrânia até que Putin decida parar a guerra, o que admitiu não acontecerá em breve. Bruno Cardoso Reis, os países da União Europeia têm condições para este apoio sem fim à vista? Ter condições tem, portanto o apoio à Ucrânia é um bom investimento do ponto de vista estratégico. Será muito melhor para a União Europeia do que correr o risco de ter membros da própria União Europeia, como os países bálticos, por exemplo, sujeitos a ataques russos. Se a Rússia conseguir vencer na Ucrânia, certamente vai se sentir moralizada para outras ações agressivas. Eu diria, se calhar, provavelmente não logo contra países membros da União Europeia e, sobretudo, países membros da NATO, se a NATO mantiver a sua coesão e a sua credibilidade, mas temos eleições em novembro de 2024 nos Estados Unidos que podem afetar isso, mas, portanto, acho que faz todo sentido, acho que pode, não tem sido essa a prioridade, e embora eu perceba que é difícil a países que não estão em guerra, no fundo, entrarem numa economia de guerra, que tem muitos custos, basta ver, por exemplo, o nível de inflação na Rússia, o nível das taxas de juros na Rússia, mas acho que se podia ter feito mais depressa, e tem de se fazer mais depressa, em termos sobretudo da indústria de defesa, para dar credibilidade também a essa promessa, sendo que aqui o grande problema é que, por muito mais que a Europa possa e deva fazer, independentemente dos Estados Unidos,
A verdade é que é difícil contornar esta questão, que é o apoio decisivo vem realmente dos Estados Unidos, Claro. Sobretudo em termos militares. Passamos para o Médio Oriente, Bruno. O Hamas diz que o grupo islâmico não vê problemas de maior à proposta para cessar fogo e libertação de reféns, feita por Israel. Fala mesmo em atmosfera positiva, a não ser que haja novos obstáculos israelitas. Bruno, acreditas que desta vez estejamos mesmo perto de um acordo? Bem, Israel aceitou mudar mais uma vez a sua posição, portanto, ao contrário do Hamas, tem sido aqui de uma enorme rigidez, portanto, demonstrando que realmente não tem como prioridade o fim do conflito ou a questão da ajuda à população civil, mas a sua sobrevivência. Portanto, Israel terá sinalizado que podia pensar-se aqui numa estabilização da situação depois da libertação de reféns. Para mim parece-me haver aqui, apesar de tudo, uma linha vermelha, que acho que é decisiva nessa questão, que é o Hamas quer as tropas israelitas fora de Gaza, como parte do acordo, portanto, no fundo, quer quase uma espécie de confissão de derrota e quer manter-se no controle do território, em termos militares, e isso parece ser uma linha vermelha para muita gente em Israel, e não apenas para, digamos, para a ala mais extremista. Ainda há esse outro obstáculo, que é esta ala mais extremista, que não admite nada disto e que exige um ataque a Rafah, não é? Portanto, o Ministro das Finanças, Smotrich, que é parte desta ala mais radical, ameaçou derrubar o governo e realmente em termos digamos, das contas parlamentares, digamos, do bloco da coligação que apoia o governo, isso não é uma ameaça completamente vã. Vamos ver se concretiza isso, tendo em conta também que há uma grande pressão na opinião pública israelita para a libertação dos reféns e a nível internacional de aliados próximos de Israel para que realmente se chegue aqui a um acordo, nomeadamente por parte dos Estados Unidos, para permitir, nomeadamente, o mais apoio humanitário à população civil de Gaza. Já que falas nos Estados Unidos, Anthony Blinken começa hoje uma visita de 2 dias à Arábia Saudita, depois viaja para Israel e Jordânia. Bruno Cardoso Reis, já perdemos a conta ao número de visitas do secretário de Estado norte-americano. O que é que podemos esperar desta vez? Há quem fale em muitas promessas, mas nenhuma com efeito no Médio Oriente, mas também não podemos esquecer que não depende da posição nem da vontade dos Estados Unidos. Sim, portanto aqui a função de Blinken é muito, do Ministro dos Estrangeiros é muito esta, não é? É ir transmitindo diretamente aos responsáveis na região aquilo que são as preocupações israelitas, procurando também recolher informação, ter aqui alguma ideia mais clara de quais são as intenções, de para onde é que a situação está a evoluir, porque realmente evolui também muito rapidamente. Portanto, eu não acho todo que as visitas tenham sido inúteis. Agora, como dizias e muito bem, quer dizer, nós temos é de pôr de lado esta visão muito simplista da política internacional, que é muito popular nas redes sociais, mas que não corresponde toda àquilo que nós percebemos da história e da atualidade, que é esta ideia de que simplesmente por uma grande potência diz para fazer isto ou aquilo, isso acontece. Ora, a história está cheia de exemplos, inclusive recentes. Basta pensar em invasão russa da Ucrânia, não correu bem de acordo com o plano da Rússia, mesmo que a Rússia agora esteja a fazer alguns ganhos. É evidente que Putin achou que aquilo acabava em poucas semanas e não acabou, apesar da enorme assimetria de poder. Basta pensar nos Estados Unidos, por exemplo, no Afeganistão, e a relação entre grandes potências e aliados muitas vezes não é fácil. Os Estados Unidos não querem simplesmente abandonar Israel, acham que isso é muito perigoso até para toda a região, e portanto isso limita aquilo que eles podem ameaçar fazer em relação à cooperação com Israel. E Israel tem os seus próprios objetivos, tem a sua própria política também interna, e portanto isso limita aquilo que, sobretudo num conflito que os aliados, que os beligerantes, que os países que estão realmente no terreno veem como vital para a sua sobrevivência, isso limita muito o impacto da ação de uma grande potência. Mas os Estados Unidos realmente têm tido aqui um papel, do meu ponto de vista, muito positivo, mantendo as pontes entre os países árabes moderados e Israel, evitando uma escalada regional descontrolada, por exemplo, que foi crucial na questão da gestão de toda esta crise recente entre o Irão e Israel, e também para aumentar a ajuda humanitária a Gaza, que claramente não é uma prioridade para o atual governo israelita, mas tem sido muitas vezes muito pressionado, muito forçado a isso, também pela pressão americana, para mostrar alguma coisa aos aliados americanos. Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela tua análise. Um bom dia, Bruno. Obrigado, bom dia. Foi mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador, que também pode ouvir nas várias plataformas de podcast.